de Jesus vem exatamente porque Jesus sabia que eles estavam com fome. Tens alguma coisa que comer? Não, não temos. E aí Jesus fala o seguinte: dá uma ordem, lançai a rede do lado direito e achareis. Comida está ali. A comida está ali. Mas que coisa, né, irmãos? A comida está ali onde vocês lançaram a rede a noite toda. Mas agora eu coloquei a comida lá. A comida está ali. Olha essa rede. Olha essa. E eles lançaram a rede e os resultados nós já sabemos, né? 153 grandes peixes. Grandes peixes. Era peixe não. 153, o texto diz até o 3, 150, não arredondou, 153 grandes peixes. Mas amados, eu não quero falar sobre a pesca maravilhosa em si. Eu não quero falar também sobre a questão de Jesus ter fome em si, não. Eu menciono em outro sentido. Eu quero falar da companhia de Jesus. O nosso Deus, revelado em Cristo Jesus, é um Deus companheiro. Isso para mim faz a diferença. O nosso Deus, eu tenho sempre dito, e vou repetir, amados e amadas, nesta noite mais uma vez, não é um ser etéreo, escondido em um cantão qualquer do universo. O nosso Deus é um Deus imanente, um Deus que vem até nós, que se apresenta em situações as mais variadas. É um Deus que se mestra a nós. Aleluias, aleluias. Isso faz a grande diferença dos deuses da filosofia, né? Porque os deuses da filosofia não passam de consequências de alguns silogismos, né, filosóficos, simplesmente isso, ou não passam de ideias, só ideias. Ideia não vê, ideia não fala, ideia não sente, ideia não toca. Mas nós não seguimos ideias, meus irmãos, nós seguimos uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Seguimos alguém que é real, que tem corpo, que toca, que sente, que vê, que escuta, que fala. Isso faz a grande diferença. Ser cristão e ser cristã não é seguir uma ideia. Embora o cristianismo imita muitas ideias, muitos conceitos, inclusive morais e éticos, nós não estamos seguindo ideias e conceitos, estamos seguindo um Cristo, estamos seguindo uma pessoa, e como tal, é real. Eu gosto muito de falar desse Deus companheiro em Jesus Cristo. E aí, quando a gente vê lá a palavra, né? A palavra de Mateus, quando fala do nascimento de Jesus, fala para o anjo fala em sonho para José, né? Nascimento de Jesus, o seu nome será chamado o quê, queridos? O seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. Eu tenho dito sempre: Deus conosco é Deus entre nós, mas ainda é mais do que Deus entre nós. Deus conosco significa é um de nós. Aleluia, um de nós. Que coisa, né? Ah, mas isso não é verdade. A Bíblia diz o quê? Que ele não teve por usurpação o quê? Mas se humilhou a si mesmo, se humilhou e indo até o quê? E morte, grifo, tem um grifo, e morte de cruz. Por que esse grifo aí? E morte de cruz? Porque a morte de cruz, meus irmãos, era reservada à pior escolha da sociedade. Somente recebia a morte de cruz aqueles que eram lixos da sociedade. Por isso
A humilhação do escritor, a humilhação dele foi grande. Ele se esvaziou. Realmente, para ser um de nós, esse Deus em Cristo Jesus teve que ser esvaziado. E como teve, né? Para ser um de nós. E em sendo um de nós, ele passou a ter sentimentos que nós temos também. E aí que está o valor desse Deus, amados, sendo um de nós. Quando eu estou sentindo alguma coisa que me machuca, que fere o coração, que me fere a alma, eu sei que o meu Deus sabe o que e como me sinto, porque Ele é um de nós, é o Deus conosco e sabe a intensidade da minha dor. E quando eu choro e digo, Deus, tem misericórdia de mim, nesse momento difícil, Ele bota a mão na minha cabeça, no meu ombro e diz: eu sei, eu posso sentir, Jesué, a tua dor, o teu drama nesse momento. Amém. Não sou somente aquele que te criou, mas eu me tornei um de vocês. Eu sinto como você se sente. Esse é o Deus que eu gostaria para que você saísse daqui nesta noite pensando. O Deus que sente aquilo que você sente, não é jogo de palavras, não. É um Deus que sente aquilo que você sente, como você sente. É o Deus conosco, revelado em Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Seu Deus companheiro, meus irmãos, o Deus que nunca nos deixa só, em momento algum das nossas vidas. Os momentos alegres, Ele está presente. Num dia desses, na nossa casa, nós estamos conversando sobre o comportamento de Jesus. Eu fiz questão de ressaltar: não, Jesus também sorria. Jesus participava de festas. Aliás, o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde, amados? Tem um discípulo aqui que é de Caná, viu? A gente citou no texto, de Caná da Galileia. Em que tipo de festa Jesus estava? Uma festa de casamento. Ele também foi convidado pela festa e ele estava lá na festa. Então Jesus participava de festas também. Nós que alguém acrescentou, comia com pecadores. Sentava-se à mesa de pecadores e comia e bebia com eles. Quando se escandalizavam dele, ele disse: não sei se são interessantes, né? Veio João que não comia nem bebia, vocês já diziam que ele tinha demônio. O Filho do Homem vem comendo e bebendo, vocês chamam de beberrão e comelão. Vocês não têm jeito de vocês. Mas Jesus em seguida diz àqueles que estavam escandalizados, diz assim: olha aqui, os sãos não precisam de quê? E sim, os doentes. Aleluias. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia achado, o que se havia perdido. Não adianta eu querer salvar as pessoas, me comunicar com elas longe delas. É aqui, no meio delas, sendo uma delas, uma pessoa delas, que eu me comunico com elas. Vocês se comunicam através das leis, dos códigos legais, dos ritos religiosos. Mas eu me comunico de verdade. Eu me comunico olhando nos olhos das pessoas. Eu me comunico sentindo o toque, o calor dos corpos dessas pessoas em suas mãos. Eu me comunico olhando e vendo a reação dos olhos dessas pessoas. A minha comunicação é real, não é somente a comunicação através de ideias, filosofias. É no meio delas. Eu sempre tenho afirmado, amados, que ninguém pode pensar em salgar um alimento deixando o sal fora da panela. É impossível. Bota lá não sei lá, arroz, feijão, qualquer coisa que você for fazer, né? E bota um pouquinho de sal, a quantidade de sal ideal, põe um artigo lá do lado da panela e deixa a comida cozinhar. Tu vai comer depois.
Você tem que colocar o sal aonde, amados? Obviamente dentro da comida, não é verdade? E há uma coisa interessante, amados, que durante o cozinhar daquele alimento, o sal fica de que jeito? Evidente, todo mundo vendo o sal. O que acontece com o sal? Ele não desaparece, não desaparece? O sal desaparece, mas coma a comida, você vai sentir que o sal está lá. Sabe, Jesus era assim, meus irmãos. O que o texto diz lá que eu falei? A si mesmo o quê? A si mesmo se humilhou, vindo até a morte e morte de cruz. Seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus entre nós. Deus, olha, eu quero martelar isso, eu quero que você saia daqui. Aliás, Deus quer que você saia daqui nessa noite pensando isso. Deus não é somente um Deus entre nós, mas Ele se tornou um de nós. Aleluia! Um de nós, com o objetivo de nos salvar, de nos resgatar. Ele é um Deus amigo, é um Deus companheiro. Mas, pastor, o texto de hoje, obviamente, evidencia isso. Esse Deus companheiro, esse Deus presente. Depois da ressurreição, os 40 dias que ficou aqui, fisicamente aqui, ele apareceu em várias situações, inclusive uma vez por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Então, um grupo razoável, aquela multidão. A mais de 500, depois disso foi visto para por mais de 500 irmãos. Alguns já dormem, porém a maioria está viva até hoje, dizia Paulo. Então Jesus se manifestava em situações, manifestou em várias situações. E aqui ele se manifesta aos discípulos, aos queridos discípulos, companheiros de 3 anos e meio de pregação e ministração da palavra, de caminhadas duras por aquelas regiões arenosas, segundo dizem as pessoas que andam por lá, regiões arenosas, ou seja, estradas cheias de areia, sol castigante, fala, sol quente demais, né? Eles, quantas vezes, eu imagino, meio-dia, aquele sol tremendo, no lugar onde a temperatura chega a mais de 50 graus durante o dia, e naquele mesmo dia à noite vem até 0 graus ou menos 0 graus, no mesmo lugar, essa variação terrível. Aí Deus colocar a coluna de fogo à noite, não somente para clarear, mas para aquecer, e a nuvem durante o dia para proteger do calor, né? O povo na caminhada rumo à Canaã celestial no deserto. É uma região assim, extremamente árida. Então imagine Jesus, né, caminhando, e ele agora vem não somente fazer uma visita simples aos seus discípulos queridos, companheiros de tantas caminhadas, de tantas jornadas. Ele vem para dizer: eu continuo com vocês. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus, e eu continuo sendo real, inclusive numa situação semelhante a essa, se não me falha a memória, no final de Atos, né? Não sei mais com certeza o final de Atos, acho que é o final de Atos, sim, quando Jesus aparece também em situação parecida com essa, e ele fala assim: vem cá, pode me tocar e pode me apalpar. Não fala isso? Depois, eu insisto nessa tese, depois da ressurreição. O texto diz: como não acreditasse ainda, Jesus perguntou se havia lá. Eu creio que até um episódio, eu mesmo contar de forma diferente, é muito parecido. Não acreditasse ainda, Jesus, se tinha alguma coisa de comer.
nosso Jesus não é um faz de contas, meus irmãos. Não é um faz de contas, sabe? E ele fala: vinde, apalpai-me. Não é assim que ele fala? E veja que o Espírito não tem carne nem ossos, não é assim? Como vedes que eu tenho. Esse é o Jesus ressuscitado, meus irmãos, afirmando ter carne e ossos. Aleluia! Queridos, isso não faz diferença para vocês. Para mim faz. Para mim faz muito, toda a diferença. Eu estou seguindo um Deus real em Cristo Jesus. Aleluia! Um Deus palpável. Um Deus palpável. Real. Sabe? Real. Quando diz que tem os meus sentimentos, ele os tem mesmo. Quando diz que está me vendo, ele está me vendo. Eu creio em Jesus com olhos. Jesus não apareceu olhando assim, sem olhos não, né? E nem qualquer coisa assim parecida com olhos você vê lá nos desenhos animados, né? Aqueles monstros, aqueles negócios parecendo olhos. Não, Jesus tinha olhos, seus olhos normais, e olhava as pessoas. E ele ainda tem esses olhos. E ele está olhando agora para você. Aleluias, aleluias. E muito mais do que eu posso olhar, queridos, muito mais do que eu posso olhar. Assim, de óculos, eu vejo até quem está no último banco. Eu sou capaz de ver os olhos. Se alguém piscar nos olhos, eu estou no último banco. Mas Jesus vê mais que isso, muito mais. Ele olha até, ele consegue olhar no nosso rosto e ver o interior da nossa vida. Está acontecendo, se passando conosco. Ele está vendo. Não somente vendo, porém sentindo. Esse é o Deus companheiro. Então eu queria que você saísse daqui nessa noite pensando nele. O Deus companheiro. Ele vem fisicamente e se apresenta aos discípulos daquela manhã terrível, frustrante na praia. E quando esse Deus se apresenta, meus irmãos, aonde não tem nada, passa a ter fartura. Aleluia! Quando esse Deus, que é um Deus entre nós, que é um Deus um de nós, se apresenta aonde não tem nada, passa a ter fartura. Aonde não se conseguiu nada, passa a se conseguir mais disso aí, por favor. Aonde não se conseguiu nada, passa-se a conseguir muita coisa. Quando esse Deus maravilhoso se apresenta. Eu gostaria que você, em situações difíceis na sua casa, na sua família, eu acho que estou profetizando, eu sei que você está profetizando, eu falo. Você, e sabe que é dito: Deus, eu já fiz tanta tentativa aqui, Deus fala: faz mais essa aqui. Faz mais essa, ou faça mais essa. Obedeça, porque agora é o Deus presente que está falando. É o Deus presente, é o Deus um de nós. É um Deus que sente a dor que você está sentindo. É um Deus que sente de fato, de verdade, não só como um observador passivo, mas um observador partícipe daquilo que está acontecendo com você, daquilo que está acontecendo com você naquele momento. Porém, um Deus que tem a solução do seu problema nas mãos, basta a palavra dele, tudo se resolve, né? Ele se apresenta e faça mais assim. Eu talvez faça mais. Faça essa tentativa. E se você obedecer à voz do Senhor, o Deus presente, você vai ter fartura onde tinha miséria, onde não tinha nada. Aliás, você não tinha nada. Você vai ter a solução para o seu problema. Viu? Um Deus conosco. Nosso Deus revelado em Cristo Jesus é uma companhia real e física. Queridos, eu vou repetir. Nós aprendemos na faculdade de teologia, nós temos aí nos nossos documentos, que nós cremos num Jesus Cristo
que ressuscitou e saiu do túmulo corporeamente, não é isso? E que foi assunto aos céus só assim com fumaça? Não, corporeamente, aos poucos, não desapareceu de uma vez, aos poucos foi assunto, foi elevado às alturas à vista dos discípulos. E nós acrescentamos no mundo da teologia, levando em seu corpo todas as coisas inerentes ao corpo físico do ser humano. Aleluia! Aleluia! Todas as coisas inerentes ao corpo físico do ser humano. E tem mais, lá em Atos capítulo 1 diz: os anjos perguntam, por que estáis assim, atentos, olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto aos céus, voltará diferente do jeito que vocês viram sobre ele, é isso? Não. Como é que os anjos sabem então? Ele voltará aleluias, 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 do mesmo modo como para os céus ouviste subir. É o mesmo Jesus que voltará, meus irmãos. É o mesmo. Do mesmo modo, com seu corpo físico, seu jeito de olhar, sua voz, seu tom de voz. Ele está vivo, olhando para nós, esperando sua voz do arcanjo. A Bíblia diz: dada a voz, ressoada a voz do arcanjo, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia. Ele está olhando para nós. Então eu queria dizer a vocês e eu, nós não estamos seguindo ideias. As pessoas criticam muito o cristianismo porque pensam que nós estamos seguindo ideias. O antigo cristianismo tem muitas ideias também, mas nós não somos seguidores de ideias, nós somos seguidores do próprio Cristo. Aleluia! Não estamos seguindo ideias que se fizeram a respeito dele, nós estamos seguindo ele mesmo. É Jesus Cristo que estamos seguindo, né? Ele não disse que seria Deus conosco para por um tempo, depois que ele ia fora. Não, ele é o Deus conosco. Para os discípulos dizem: olha, não fiquem tristes, não, porque eu vou e fico lá. Não foi assim que ele disse para os discípulos? Foi? Não foi? O que ele disse para os discípulos? Não estava preparando a sua casa. O que ele disse aos discípulos? Eis que eu vou e volto para vós. Voltou de que jeito? Não veio buscar a igreja ainda. Voltou, meus irmãos, na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia. Voltou sim na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E a presença de Jesus no Espírito Santo hoje é aquela presença real, partícipe, ativa, que fala, que ouve e que vê. Porque o Espírito Santo é pessoa, e pessoa fala, ouve e vê. Pessoa sente, se alegra e se entristece também. É a pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma coisa qualquer. O Espírito Santo é pessoa, é uma das pessoas da Santíssima Trindade. E Ele está conosco, melhor diz que está em cada um de nós, porque a Bíblia diz que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então quando alguém fala assim, Deus me falou, pode acreditar que falou mesmo. Ele fala através do Espírito, e fica assim, meu Deus, falou como? Falou através do Espírito, o Espírito Santo está em nós, Deus fala. Não sei quanto a você, comigo ele fala, usando minha própria voz, eu escuto a minha própria voz falando dentro da minha cabeça. Josué diz: o Espírito Santo fala com clareza, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é fantástico, isso é fantástico, viu? Ele é em nós, ele está em nós, e ele fala conosco, o Espírito Santo de Deus, certo? Então saiamos aqui pensando nisso nessa noite. Sabe, nosso Deus em Cristo Jesus é um Deus companheiro em qualquer situação. Um Deus real, não é um Deus assim virtual, nada disso é um Deus real. Real, o corpo. Ele diz: eu não sou espírito, não, eu sou carne e osso. Depois da ressurreição, já portanto glorificado. Claro que entrava na porta
mas era corpo. Mas era corpo. Era corpo. E continua sendo corpo o nosso Jesus, né? A igreja romana tem inclusive um dia, não sei que dia do ano, né? Aniversário do Nato, no Corpus Christi. O termo são latim, né? Corpus Christi, o corpo de Cristo, né? E eles comemoram isso, celebram isso. Na verdade, a teologia romana quer dizer o seguinte: o nosso Cristo tem corpo. Só que aí quando vão recitar o credo apostólico, fala assim: quem não é a ressurreição da carne? Não é a ressurreição da carne, não. É como diz a Suzana, não é carne, não, é corpo! Corpo! E a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo. Nós temos a ressurreição do corpo de Jesus Cristo. O nosso Deus em Cristo Jesus tem corpo. Tem corpo, né? Estamos aqui pensando nisso. É um Deus como a mim. Ele se apresentou aos discípulos daquela manhã na praia, depois da frustrante noite de ter pescado nada, feito aquele milagre tremendo. Ele continua se apresentando a mim e a você, se apresentando a todos nós, sabe? Quem sabe até depois de muitos meses de frustração na vida, ele diz assim: Samara, faz assim. Mas eu estou perguntando, Silas, não, faça o que o Senhor mandar, porque agora é ele, aquele que vê, que sente o seu drama, que sente e sabe como você, olha, sente e sabe como você se sente por experiência própria. Por experiência, o nosso Deus em Cristo sabe por experiência própria como você se sente. Ele que está mandando agora que eu faça. Faça que você vai ser surpreendido com a quantidade de peixes que vai apanhar. A gente já usou esse texto para falar de evangelização, mas eu não quis falar de evangelização, embora o texto também nos dê mais base para isso, né? Quero falar de abundância na sua vida, onde a miséria não há nada, quando o Senhor Jesus se apresenta. Pode estar seguro, pode estar segura disso. Amém? Queridos e queridas, nós vamos participar do mês do Senhor. Iniciamos no nosso coletivo, como hoje seria a participação da Santa Ceia. Não somos a igreja cheia como estava no mês passado, dia 16. Porque hoje coincidiu de mais um daqueles feriadores. Esse ano, nunca tinha visto um ano com tantos feriadores. Ainda temos eles dois, eu tenho até o fim do ano, ter terminado o ano, feriadores. Feriadores, muitos feriadores. Temos um ligado ao dia 12 de outubro, temos outro ligado ao dia 2 de novembro. E acho que tem mais um outro aí, feriado. Até o fim do ano, né? Então o cara coincidiu hoje dos feriadores, atrapalhou um pouco. Mas nós estamos aqui e vamos nessa hora com muita alegria ministrar aos nossos irmãos e aos nossos irmãos a ser Senhor. Eu convido os meus irmãos que foram escalados para estarem aqui, acolhendo o pastor nessa hora. Alexandre, Carina. Vamos. Primeiro o pastor vai fazer a oração de consagração.